Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, cada família representada aqui nessa manhã, nessa Igreja do Senhor. Quero lhes convidar para que abramos as Escrituras na primeira carta de João. João, o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus. João escreveu algumas cartas, escreveu o Evangelho de João e a primeira, segunda e terceira carta. Quero convidá-los para que abramos o texto bíblico da primeira carta, já está também nos nossos monitores. São 4 versículos apenas, do versículo 1 até o versículo 4. E a minha meditação nessa manhã tem o tema, o verbo da vida. Eu estou falando de Jesus Cristo, obviamente, nós somos uma igreja cristã. Então, Jesus Cristo, o verbo da vida, que inspira comunhão e alegria. O verbo da vida, Jesus Cristo, que inspira no seu povo espalhado pelo mundo, essas duas coisas. A partir do texto, ele inspira muitas coisas, mas aqui no texto, comunhão e alegria. Nós vamos ver 3 coisas básicas aqui. O que é entender Jesus como o verbo da vida? Qual é a comunhão bíblica? E o que é a alegria cristã? E então, vamos aplicar isso aos nossos dias, pensando sempre na nossa vida, como temos vivido dentro das nossas casas, como temos vivido profissionalmente, como temos vivido como cidadãos e cidadãs deste mundo que o Senhor nos deu para viver. Então vou ler o texto, conversar brevemente com as crianças e fazer a exposição. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amadas crianças, já com suas pranchetas, apanharam a ecobag lá na entrada da igreja? Estão com as ecobags? Levanta a ecobag ou a prancheta para eu ver. As crianças que pegaram, sim, já estou vendo, amém, muito bom. Nossas crianças, eu sempre digo, reforço isso aos pais, com gratidão ao Senhor, nossas crianças servem a Deus conosco, estão servindo aqui também. Então, que bom que os pais trazem seus filhos para eles adorarem ao Senhor e servirem a Ele. Nós fazemos isso, essa igreja faz isso há 100 anos, o reverendo Alberto falou, e nossas crianças começam a fazer agora. Então, o pastor pede que vocês façam o seguinte aí na prancheta de vocês. Se vocês puderem desenhar uma ideia de família, a família de vocês, coloquem nesse desenho a família de vocês, e ao redor da família que vocês vão desenhar, eu imagino, os menorzinhos vão desenhar como a gente desenhava com palitinho, né, uma pessoa, né? Você vai fazer aquele desenho lindo aí na sua prancheta, mas ao redor você faz um coração bem grande, porque família é lugar de amor. Família é lugar disso. Seja com a mamãe, seja com o papai, seja com os dois. Família é lugar de viver isso de verdade. É viver em comunhão, é viver em amor. E muito provavelmente, por causa desse amor em família, a vida da criança fica muito mais feliz. Crianças que crescem em lares ajustados são muito mais felizes. Crianças que crescem em lares não tão ajustados tendem a sofrer muito. E cabe muito a pais quando, por circunstâncias da vida, porque pode acontecer, circunstâncias inusitadas, circunstâncias impensadas, circunstâncias além das condições, às vezes o lar ele fica muito desajustado. E então esses pais, independente do seu estado, da dificuldade que eles têm, em alguns casos, coisas até drásticas, separações litigiosas às vezes, mas eles devem se importar com o coração dos seus filhos e precisam manter, de alguma maneira, o cuidado, a condição de que essa criança cresça debaixo do amor, debaixo da preocupação que pais têm que ter com seus filhos.
Eu digo isso muito brevemente porque alguns pais em situações difíceis de conjugalidade, os filhos são os que sofrem mais. Então, as crianças que estão desenhando agora estão imaginando uma família cercada de amor. Uma família em que há amor. E nessa perspectiva do amor, o amor, a mutualidade do amor, o exercício da convivência, é muito natural que a alegria seja uma consequência natural. É muito provável que a alegria seja uma consequência natural. Bom, então as crianças vão fazer aí, a família delas cercada de amor. A família delas com elas no meio. Aqueles que já são mais alfabetizados, se quiserem escrever algumas palavras, escrevam também. Palavras que vocês vão se lembrar, palavras boas de vida, palavras relacionadas ao pai. Eu te amo, mamãe, eu te amo, papai. Papai e mamãe gostam sempre de ver e ouvir isso. Porque também é bonito quando um filho honra o seu pai com amor, honra a sua mãe com amor, né? Para que lhe vá bem os dias na terra, segundo um dos mandamentos do Senhor. Enquanto as nossas crianças fazem esse desenho, essa ilustração da casa deles envolvida em amor, em paz, em harmonia, em alegria, vamos pensar um pouquinho nós, adultos aqui, sobre como é viver na família de Deus com essas coisas. Porque embora nos dias atuais as famílias têm diminuído muito, principalmente no Ocidente, as cidades têm feito cada vez menos, proporcionado cada vez menos lugares para famílias crescerem. Quando se fala em família crescer, normalmente se fala em família muito pequena, principalmente no Ocidente. Haja vista os empreendimentos imobiliários, a maioria deles são na faixa de 30 metros quadrados, 40 no máximo, um ou outro 60, raríssimo. E é bem possível que na região central da nossa cidade, na região da Paulista, Consolação, esses lugares ali, é muito provável que a maior parte dos empreendimentos tem 25 metros, 28 metros. Ou seja, as cidades estão se preparando para receberem minúsculas famílias. E, inclusive, de olho nos solitários. Cada vez mais a solidão é maior. Mas no povo de Deus, a solidão não é maior. No meio do povo de Deus, a comunhão é maior. Então, a família cristã é crescente. A sociedade pode fazer o que quiser, pode pensar o que quiser, pode tratar a família como quiser. Deus, através das Escrituras, trata a família de Deus como um povo crescente, como um povo que cresce, como um povo que avança. A família de Deus sempre cresce. É possível que hoje, nessa manhã, nesse lugar, alguém tenha entrado ou pela primeira vez ou pela segunda vez, e o Espírito pode dizer, fica aí com esse povo, conheça esse povo, e nossa família cresce. Nossa família tem crescido ao longo de 100 anos neste lugar. Bênção de Deus. Veja como igreja é uma coisa muito diferente de sociedade, muito diferente de culturas. Igreja tem o seu próprio jeito de ser. Quem é que diz isso? As Escrituras, a palavra de Deus. Então, o verbo da vida, ele é a fonte dessa comunhão. E o texto nos ajuda a entender, então, isso. Eu vou defender 4 ideias aqui no texto. Que a vida, ou o verbo de Deus, se manifestou historicamente. E por que eu vou dizer isso? Porque cada vez mais nos nossos dias, nós ouvimos pessoas falarem que elas têm fé, mas elas não vivem com a igreja, por exemplo. Que elas fazem parte de uma igreja, mas que elas não se envolvem comunitariamente com a igreja. Então elas são frequentadoras, e tudo bem. Mas isso está mais para o pensamento secular do que para o pensamento cristão. É para isso, para entendermos como é que os apóstolos tiveram que lidar quando eles falavam, disseram abertamente que criam em Cristo. E então alguém poderia falar, onde? Como? Quando? E é isso que João vai dizer, assim como outros apóstolos, Pedro fala bastante disso também, Tiago também. Mas nós temos aqui essa primeira ideia, a vida, Jesus, se manifestou na história. Historicamente ele existiu. Segunda coisa, uma vez que ele existiu, isso se tornou uma verdade tão grande, que eles anunciaram sem medo nenhum. Isso tem uma implicação muito forte. Eles, ao perceberem que estavam diante de Jesus, ninguém tiraria do coração deles que era Jesus que estava ali, o Filho de Deus. Então, muita gente poderia falar, você está enganado, você está imaginando, você teve uma visão. Você fala, não, Senhor,
Não, Senhor. Então a fé destes primeiros homens, ela passa por essa certeza. Eles anunciam com fidelidade. Logo, o que é que eles vão anunciar? Eles vão anunciar o que eles viveram. Eles viveram 3 anos com o Senhor Jesus. Eles vão relatar isso e repercutir isso. Hoje a palavra moderna é reverberar. Eles vão dar eco aos 3 anos. Os 3 anos que eles andaram com Jesus são o histórico que nós temos há 2000 anos. Nós, ao longo de 2000 anos, estudamos o que esses homens viveram em 3 anos com Jesus, para nós vermos a importância da vida com Jesus. E então, este que se manifestou historicamente, este que se tornou a mensagem anunciada pelos apóstolos, esse que era a razão da comunhão deles, também era a alegria deles. Então, se você quiser ter uma ideia, assim, de como será que era o colegiado apostólico, né? Você pode ter certeza. Era um grupo de pessoas, os 11, né? Porque Judas trai e sai do colegiado apostólico, depois Paulo é inserido, então acaba sendo ainda os 12. Esses 12 homens eram homens de comunhão e de alegria. Quem proporcionou isso? Jesus. Vamos ver como isso se dá no nosso tempo. Será que é possível viver essa comunhão, essa alegria nos nossos dias? O texto bíblico parece dizer que sim. E não só isso, nós vemos em vários textos. Visto, pois, isso João diz novamente em outro lugar, no seu evangelho, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele de igual modo participou. Ou seja, o acesso de Jesus da eternidade, ele que é o Filho de Deus, ele que foi designado para vir à terra, para viver entre nós, a participação de Jesus na comunhão ou na alegria da igreja é fundamental. Não dá para ter comunhão e alegria se Jesus não estiver no meio. Porque a referência, o eixo referencial de uma igreja é Cristo, e não a pessoa, não o ser humano. E os apóstolos parece que entenderam isso logo e começaram a dizer, ele existiu e ele é o centro da igreja. Ele existiu e ele é o cabeça da igreja. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele é o cabeça, ele é a mente da igreja. Ele é o centro. Por isso nós cantamos, Paulo disse isso, ele é o centro, por ele, para ele, por causa dele, são feitas todas as coisas. Jesus está no centro. Não é uma questão só de denominação, é uma questão de cristianismo. As igrejas cristãs, Cristo é o cabeça. Senão ela não é cristã, ela pode ter outro nome, mas se ela for cristã, ela é uma igreja de Cristo. E isso nós vemos também em autores estudiosos, alguns trabalham anos para defender ideias, consolidar ideias assim. Um deles é um teólogo vivo ainda, eu cito bastante esse homem, ele se chama Sinclair Ferguson, ele é um escocês, viveu a sua vida inteira nos Estados Unidos e agora retornou à Escócia nos últimos dias, últimos tempos, já para cima de 90 anos de produção. Ele disse mesmo, eu já parei a produção, agora eu vou viver até o dia que o Senhor quiser que eu tenha. Ele diz assim, olha como é sério o que Ferguson diz, a fé cristã não está baseada em ideias religiosas. A fé cristã, ela não está baseada em pensamentos religiosos. A fé cristã está baseada em fatos reais. É isso que o Sinclair Ferguson diz. Porque eu posso ter uma ideia de que esse aqui é um bom lugar, então eu vou ficar aqui. Mas o cristianismo não está baseado em ideias, em pensamentos. Ele está fundamentado no nascimento, na morte e na ressurreição de um homem. É diferente. É diferente se aproximar por simpatia, por gosto, por afinidade. De se aproximar e viver na certeza de estar dentro de um fato real. É isso que o Ferguson diz. Ele diz, o Filho encarnou-se na história. A segunda pessoa da Trindade se tornou gente na história. Nessa semana, nós tivemos um fenômeno, alguns de vocês talvez até viram.
Há muito tempo atrás, os mais grisalhinhos como eu, lá nos anos, eu acho que foi 86, viram um cometa passar. Era o Halley. Eu me lembro, eu vi. Não sei quantos tiveram o privilégio de verem o cometa Halley. Eu me lembro. Pois não há de ser que os restos dele acabaram de passar nessa semana? Nessa semana. Quantos anos, Luizão, depois? 30 anos. 30 anos depois, tem restos do cometa Halley ainda. Se você quiser pesquisar um pouco mais, talvez durante essa semana você não estava tão desocupado quanto eu, estava lendo a Bíblia, orando e tal, e não ficou vendo essas notícias fúteis aí da existência dos nossos dias. Me chamou muito a atenção. E então, depois de tantos anos, alguns restos do cometa Halley começam a cair na atmosfera, estratosfera, uma dessas feras aí, e então o que acontece? Pega fogo, não consegue entrar, não cai. Raramente um ou outro cai, tipo em forma de meteorito, coisa assim, né? Pois é. Então, se até cometa, quando vem lá dos altos mais infinitos dos nossos olhos, quando eles vêm para cá, eles acabam nem conseguindo cair e se queimam no meio do caminho, viram tochas de fogo. Por isso, aliás, é por isso que eu estou falando, namorados se assentaram em cadeiras, em lajes de prédios, na areia da praia, para ver as estrelas cadentes, né? Era só o cometa Halley, pedacinhos dele caindo. Mas é bonito, a gente é muito romântico, né? E pessoas pediram outras em casamento. Só o casamento não pode cair como os meteoritos, mas a ideia é bonita, é romântica. É engraçado como a gente vê coisa acontecendo no mundo, né? E motivações de pessoas para isso. O fato é, com Cristo, ele saiu da eternidade e nasceu aqui como gente. Veio da eternidade, do que Paulo chama de terceiro céu, e nasceu gente. Nasceu o Filho de Maria, nasceu o Filho de Deus, nasceu o único Filho de Deus, nasceu aquele que venceria a morte, seria chamado o primeiro deles, o primeiro dos que passam a viver eternamente. Isso é Jesus. Jesus é o centro da igreja, ou a igreja não tem rumo? Então é uma busca constante nossa, é por Jesus, nós vivemos por Jesus, nós fazemos discipulado, é por Jesus, nós fazemos evangelização, é por Jesus, nós vivemos em comunhão, é por Jesus, nós vamos almoçar com o MP daqui a pouco, é por Jesus, nós vamos plantar uma igreja lá no litoral, é por Jesus, nós vamos nos visitar em casa, é por Jesus. Ou Jesus é o centro dessa igreja, ou nossa comunhão sempre será muito frágil, sempre será um pouquinho mais de convivência. Vejam que João tinha uma preocupação muito grande com isso, ele reforça isso nos primeiros 3 versículos. Mais do que isso, quando nós olhamos para logo à frente, nós vamos ver que o anúncio, veja, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. O anúncio nunca é uma invenção. O que vimos, o que ouvimos, anunciamos. A melhor evangelização que existe não é a imaginativa, não é a de propor, não é a de supor, não é a de imaginar e sugerir coisas muito boas para as pessoas que são evangelizadas. Ontem nós tivemos nossa reunião do conselho. O conselho se reúne uma vez por mês. E a nossa junta diaconal fica conosco boa parte da reunião, porque nós oramos ali, nós conversamos sobre coisas importantes, e em determinado momento o conselho vai para uma sala, a junta diaconal vai para outra sala. Na devocional que eu fiz ontem com os nossos líderes da igreja, eu usei um texto de Atos dos Apóstolos, em que narra o chamado de Paulo. O chamado de Paulo para viver o cristianismo, humanamente falando, é terrível. É dificílimo, porque quando Deus salva esse homem, o texto diz que ele fica cego por um tempo, esse homem é levado pela mão até uma casa em Damasco, e naquele momento um outro homem chega para conversar com ele, para dizer o que aconteceu, porque até aí Paulo não tem ideia do que lhe aconteceu.
Ele está andando pelo caminho de Damasco, um brilho muito forte no céu, uma voz muito forte. Ele pergunta: quem está aí? Quem é? Jesus diz: sou eu, sou Jesus Cristo. Quem você está perseguindo? Então Paulo, no chão, não tem o que fazer, ninguém consegue explicar o que lhe aconteceu, a não ser um homem que o leva para Damasco. Ele está lá sem comer, sem beber, quietinho, cego. Então um homem chega e diz: eu sou Ananias, e eu vim te trazer uma notícia. O que Paulo está esperando? Talvez Paulo estivesse esperando: eu quero ver, eu só quero ver, eu quero ver. Mas o que Ananias diz é: Deus quer que eu te fale uma coisa. Agora vai começar o teu sofrimento. Agora vai começar a tua luta. Você precisa saber o que é sofrer a causa cristã na terra. A vida de Paulo, dali para frente, nunca foi fácil. Ela não foi fácil no primeiro contato com os apóstolos, eles tinham medo dele. Só 2 ou 3 aceitaram conversar com ele. Pedro e Tiago. Os outros falaram: esse aí é o perseguidor, tomem cuidado com esse homem. Depois ele vai para outros lugares, agora os romanos querem matá-lo. Ele tem que fugir de uma cidade para não ser morto. Por todos os lugares onde Paulo entrou para plantar as primeiras igrejas, era chicotada, era empurrão, era cotovelada, era pedrada. E ele de cidade em cidade foi até o último dia da sua vida. E se você sentasse diante de Paulo: Paulo, gostaria de fazer uma entrevista contigo? Fale para mim como é que foi o seu tempo de caminhada. Você acha que ele se arrepende? Você acha que ele teria se arrependido? Você acha que ele teria feito alguma coisa diferente? Você acha que ele teria dito: olha, foi um equívoco? Quando Ananias disse que importa, que eu deveria saber o que era sofrer pela causa, eu devia ter dito: isso não é para mim. Eu sou um filho de Benjamim. Eu vou viver a minha vida como fariseu. O senhor pode procurar outra pessoa, por favor? E põe aí como é que eu faço para recuperar a vista? Deixa eu voltar a viver como eu era. Minha vida estava boa. Você sabe o que é que Paulo diz? Considero como nada tudo que foi a minha vida até aqui. Meu irmão, quando Paulo disse: eu considero como nada, como sem importância tudo que foi a minha vida até aqui, não pense que é porque ele estava usufruindo das benesses do cristianismo. Não pense que ele estava acima do bem e do mal, estava tudo certo, agora eu estou bem, eu sou reconhecido por todos, eu sou um grande líder cristão. Eu falo, a igreja nasce. Eu digo, vai para cá, uma multidão vai. Eu digo, agora vai para... Não pense. Paulo estava sob perseguição, com feridas, sofrendo, preso numa cidade, solto, preso em outra cidade, odiado por tudo e por todos, na iminência de ser julgado, com pessoas dizendo para ele: Paulo, teu caminho é difícil, teu caminho é o caminho de morte. Paulo, evita, saia, abandone esse barco, faça alguma coisa. Não, ele diz: eu considerei como nada o que foi a minha vida. O cristianismo se tornou tudo dele. Essa é a mensagem fiel a ser anunciada. Ou o cristianismo é tudo para nós, ou não é muita coisa. Ou o cristianismo é o motivo de falarmos o que falamos, de pensarmos o que pensamos, ou o cristianismo é o motivo de avaliar as prioridades que temos, ou o nosso cristianismo não é muita coisa. Ou o nosso cristianismo é pautado pela voz de Cristo, por sua palavra. Viva assim, seja assim, assuma isso, tome essa responsabilidade. Ou criamos nossas leis, participamos de igrejas, sejam elas quais forem, porque não importa, importa a minha lei, importa como eu quero, importa o que eu acho. O cristianismo é uma coisa mais forte do que isso, é uma coisa mais pura do que isso, é uma coisa mais bonita do que isso. Porque ele inspira coisas novas. É isso que o verbo da vida produz. É por isso que esses homens anunciaram isso dessa maneira. Um outro teólogo chamado Kevin DeYoung, ele diz: a igreja floresce quando a palavra recebida é a palavra de Deus. Uma igreja floresce como uma planta. Nas segundas-feiras, Patrícia e eu cuidamos de jardins, vocês sabem disso. Minha segunda-feira normalmente passamos no Guarujá, nossa casinha lá. E nós temos um jardinzinho. E nós, semana após semana, a gente avalia como as plantas crescem. Como as orquídeas ficam lindas no tempo delas.
como o pé de jabuticaba dá jabuticabas maravilhosas, quase sempre. Como não só as orquídeas, mas esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, são de cores lindas, daqui a pouco eu lembro o nome, não estamos aqui para falar de flores, não é verdade? John Frame diz que a igreja não só floresce quando a palavra é pregada, mas, acima de tudo, como ela anda no caminho certo quando a palavra é pregada, porque a palavra de Deus pregada é preventiva. A palavra de Deus pregada ajuda pessoas a ficarem, a permanecerem no caminho de Deus. Então a palavra anunciada é fundamental. Ela normatiza comportamentos, faz com que pessoas não caiam em pecados que, se a palavra não estivesse falando aos seus corações, cairiam. Outro teólogo, Colin Kruse, ele diz: comunhão verdadeira nasce de uma mensagem só, a mensagem de Cristo. Comunhão verdadeira passa por Cristo. Bom, a palavra parece nos dizer que um ministério, uma igreja fundamentada na exposição da palavra, tende a ter saúde cristã. E tudo o que essa igreja fizer, provavelmente ecoará, será como um eco do conteúdo apostólico. E eu sempre peço que Deus nos ajude. Eu peço que Deus nos ajude a apresentarmos um conteúdo apostólico às nossas crianças, que hoje estão fazendo o desenho ali. Estão fazendo o desenho de uma família, com um coração circundando a sua família. Mas imaginem como será a vida dessas crianças, como depende dos seus pais. Como depende dos pais tomarem as crianças pela mão e disserem o tempo inteiro: é a palavra de Deus, você precisa viver pela palavra de Deus, confia em Deus, vamos caminhar, mamãe te ajuda, papai te ajuda. Porque esse amor cristão que as crianças estão colocando aí no desenho, não cai do céu do nada. É outra coisa. Depende de quem está liderando a família. Outra coisa que essa passagem parece nos mostrar é que, assim como Jesus é o centro da igreja, se Jesus é o centro absoluto da igreja, então aquilo que nós compartilhamos é uma mensagem fiel ao que ele diz, fiel ao que ele foi, fiel ao que ele falou aos seus discípulos. A terceira coisa que essa passagem nos mostra é que aqueles apóstolos tinham uma disposição tão grande em compartilhar, que ela simplesmente causava simpatia das pessoas. E isso, de novo, nos leva a uma ideia bem importante. Aqui na liturgia, nós vimos que a igreja começou assim, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e que em cada alma havia temor. Depois nós vimos uma narrativa de um homem que estava andando, lendo as Escrituras, mas não estava entendendo o que estava lendo. Estava lendo Isaías, mas não estava entendendo. Então Deus manda uma pessoa e diz: vou te ajudar a entender. Em resumo, a igreja é uma comunidade de valores muito elevados, mas as pessoas sabem o que estão fazendo. Você não pode estar num local assim: puxa, que legal isso aqui, que bom isso aqui, que ótima essa igreja, mas não saber por que é que essas coisas estão acontecendo. Quando o homem diz para o eunuco, quando Felipe diz para o eunuco, é sobre Jesus, esse homem passa a entender coisas que até então não entendia. E essa é a comunhão que se compartilha. J.I. Packer diz: comunhão é compartilhar a vida de Deus por meio de Cristo no Espírito. Comunhão é transbordar relacionamentos verdadeiros. Você não acha que de vez em quando a gente precisa se perguntar assim: será que o meu relacionamento com Deus é verdadeiro? Será que eu estou vivendo por uma fé constante? Será que eu estou vivendo com a certeza de que, se eu for perseguido, se eu for contrariado, se eu for ridicularizado, eu vou permanecer? Porque um dia na história, todos aqueles que são crentes fizeram uma pública profissão de fé. Fizeram em igrejas históricas, pelo menos. Foram batizados. Se forem em uma igreja histórica, normalmente isso aconteceu.
Isso aconteceu um dia, mas aquele fato que aconteceu, como no meu caso, em 1996, será que ele permanece hoje, em 2025? Eu ainda estaria disposto hoje a dizer a mesma decisão minha lá de 96 é a decisão hoje? Porque às vezes o mundo muda tanto, pessoas mudam. O fato aqui, meus irmãos, é que o que Packer está dizendo é: comunhão é compartilhar o que você está vivendo com Deus, através de Cristo. Quando eu e você conhecemos a Cristo, qual era o nosso tempo de oração? Quando eu e você conhecemos a Cristo, o que nos chamou a atenção na Bíblia? Quando nós conhecemos a Cristo, como a gente falava de Deus para as pessoas, para os nossos amigos? Quando a gente sentiu, entendeu, sou cristão, fui salvo por Jesus, o Senhor adentrou os limites da humanidade e me alcançou. Que alegria era nossa. E aí vem a pergunta: permanece? Eu sou o mesmo? Eu estou melhor, talvez? Agora leio mais as Escrituras, agora oro mais, agora falo mais de Jesus, agora tenho mais convicção. Veja, ao longo de 10, 15, 20 anos, quantas pessoas eu já falei para elas, né? É isso? A pergunta é assim a nossa fé? Porque é isso que Packer está dizendo: comunhão é compartilhar a vida que você está tendo com Deus. Aí você vive e transborda comunhão. Herman Bavinck diz: a vida da igreja é orgânica. De Cristo, o cabeça, flui a comunhão entre os membros. É uma metáfora de corpo humano. Eu repito: a vida da igreja é orgânica. De Cristo, o cabeça, flui a comunhão para os membros. Vejam a importância de Cristo no centro para que tenhamos comunhão. Se Cristo não estiver no centro, nunca será uma comunhão que temos. Agora, se Cristo está no centro, se os membros fazem o que o cérebro manda, então temos comunhão. As metáforas às vezes nos ajudam bastante a compreender. Quarta coisa que esse texto nos mostra, isso tem a ver com alegria, isso tem a ver com satisfação, isso tem a ver com a sensação de, é isso, que coisa boa, ainda que possa ser difícil. Vou contar uma ilustração muito breve. Ontem à noite nós tivemos 88 anos da nossa UMP, 88 anos. 88 anos, alguns dos irmãos mais antigos aqui já foram presidentes, participaram das diretorias, né? Uns estão fazendo assim com a cabeça. Quem já foi da diretoria só faz assim com a cabeça para eu ver, tal. Estou vendo umas cabeças mostrando que sim. 88 anos de uma mocidade aqui, né? E então o presidentão João Marcos pediu que eu trouxesse uma mensagem. E ele disse para mim: Salmo 63, poderia pregar no Salmo 63, pastor? Eu falei para ele: alright, podemos pregar no Salmo 63. Só que o Salmo 63 não é um salmo de alegria. Salmo 63 é o salmo que Davi escreve depois que Absalão, o seu filho, toma o seu reino e Davi sobe chorando a montanha, e lá na montanha com pano de saco, cinza na cabeça, o povo todo chorando, Davi está lá naquele lugar e ele canta, e ele louva naquele lugar, porque ele diz: quando eu perco tudo, eu preciso mais de ti, não é do tudo que eu perdi, é de ti. Quando tudo vai mal na minha frente, eu não vou deixar de louvar, de engrandecer o teu nome, de te adorar. Vejam a situação, mas o salmo não é nada feliz. E nós estávamos aqui comemorando uma coisa grande, 88 anos, né? E eu até estranhei o João pedir que eu pregasse no Salmo 63, porque ele é um salmo triste. Não é um salmo feliz, ele é um salmo triste. Nas maiores tristezas dos homens, eles só encontram alegria em Deus. Talvez seja por isso que Deus queria que esse salmo fosse pregado ontem, nos 88 anos da UMP. Para que ao nos entristecermos com os nossos pecados, nós choremos por eles, porque eu acho que nós temos de chorar pelos nossos pecados. Eu acho que a nossa mocidade tem que chorar pelos seus pecados. Eu acho que os nossos pais e mães têm que chorar por seus pecados. Eu acredito verdadeiramente que nós temos que lamentar pelos nossos erros diante do Senhor. O caminho da santidade começa com arrependimento, senão não tem alegria. Então, lá vou eu, ou lá vim eu, pregar o Salmo 63, que é um salmo de pranto,
para uma UMP comemorando 88 anos de vida. Ok, vamos lá. Para dizer que alegria não tem a ver com circunstâncias da vida. Porque se você depender das circunstâncias da vida, você nunca terá alegria. Ou terá uma outra vez, em algum outro momento. Mas nós fomos chamados a uma alegria maior. Nós somos chamados a uma alegria constante, a uma alegria perene. É o que o texto diz, é como João termina esse texto. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu digo para você, digo para as crianças, é possível viver a alegria cristã. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é força. A alegria do Senhor é a nossa força. João entendeu? Compartilhou isso. A igreja precisa viver essa alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Amor, paz, alegria. A alegria cristã, apesar das circunstâncias. No caso de Davi, de um filho o traindo e de um filho sendo morto depois. Porque quando Davi é declarado vencedor, o seu filho está num caixão. Por ser um homem mau, que colheu o que plantou. Vejam. Mas ainda assim é possível viver a alegria. É o que Davi diz no Salmo. O Senhor completa. O Senhor completa a falha, as faltas do meu coração. Em Ti eu me alegro. No Senhor eu me alegro. Ainda que eu esteja chorando. Pois João está trabalhando com isso. João está reforçando o que é a alegria. Por isso homens como John Piper dizem isso daqui. A boa nova é que Deus se dá a nós em Cristo para que a nossa alegria seja completa. Ou a nossa alegria é pela salvação, ou ela terá de ser pelo aumento, ou ela terá de ser por um presente, ou ela terá de ser por não termos um problema. Ou a nossa alegria é o Cristo que veio dos céus e isso basta, ou nós o tempo inteiro teremos de dizer, não sou alegre, não sou feliz. O cristianismo que eu tenho não é um cristianismo de alegria. Sabe o que acontece? A alegria faz parte de uma resposta nossa, que nós estudamos na teologia reformada, de responsabilidade humana, que é a gratidão. A alegria, ela é um fundamento para a gratidão. Alegrar-vos no Senhor. Eu venho para que tenham alegria. Eu venho para que vocês se alegrem. Eu venho para que a alegria de vocês seja sempre, é o que Paulo diz aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. 4 vezes Paulo usa isso na carta aos Filipenses. Então eis a alegria cristã, meus irmãos. Tim Keller diz, a alegria cristã nasce de olhar para fora de si, para o que Cristo fez. A alegria cristã não é medida de sucesso. Sucesso igual alegria. Tranquilidade igual alegria. Vitória igual alegria. Porque todas essas coisas têm a ver comigo. A alegria cristã nasce fora de mim. Nasce de ver o Cristo ressurreto. Michael Horton também diz, a alegria não é produto de esperteza, ou de vitórias, ou de técnicas, mas fruto do Evangelho anunciado. A alegria é o entendimento do Evangelho. Quando alguém entende o Evangelho, quando alguém sabe que não merecia ser salvo e foi, se alegra. Quando alguém sabe que poderia estar perdido pelos cantos, pelos becos, mas o Espírito o trouxe para viver numa família cristã, se alegra. Quando alguém ouve, ao ensinar um filho ou uma filha o caminho da fé, vê nele a disposição por seguir o caminho da fé, por ser um homem de bem, uma mulher de bem, se alegra. Quando na convivência cristã, nós somos tão diferentes, as pessoas são diferentes, mas existe perdão, existe paz, existe compaixão, existe alegria. Alegria não é uma utopia. Alegria é um fato possível, é um fato bíblico. A alegria, apesar das circunstâncias, faz parte do que o verbo da vida veio trazer. Então, concluo aqui, meus irmãos, essa meditação nessa manhã, dizendo, em resumo, os 3 pontos básicos. O verbo da vida é vida manifestada.
Ele não é uma ideia religiosa, não. Ele é o Cristo real. Encarnou-se e por isso ele é o fundamento da fé. Nosso cristianismo tem que passar pela pessoa histórica de Cristo. Segunda coisa, a mensagem anunciada não pode ser ilusória, não pode ser imaginativa. A mensagem verdadeira é daquilo que Cristo foi. No caso dos apóstolos, o que eles viram, o que eles ouviram, e inclusive João chega a dizer, o que nós tocamos, pegamos com as nossas mãos. Terceira coisa, comunhão e alegria. Comunhão e alegria, igual alegria completa. Comunhão e alegria, lembranças das coisas que Deus fez, alegria completa. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria egoísta, é uma alegria de gratidão, é uma alegria conectada à gratidão. Ou Cristo fez tudo por nós, meus irmãos, ou Ele não fez nada. Ou Cristo nos salvou na cruz por seu sangue derramado, ou o sangue derramado dele foi por outra pessoa. Ou o benefício da obra do mediador recai sobre nós pelo poder do Espírito Santo, e então ali, naquele momento, tem alguém lavado dos seus pecados, tem alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, ou toda a obra que aconteceu não foi para mim. Por isso, ou Cristo faz toda a obra por você e por mim, ou não faz nada. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para essa igreja? Quem é Cristo para esse ocidente? Deus o sabe, não é? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos níveis avançados de consciência sobre Cristo no nosso meio, para as coisas que temos de fazer nesta geração. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Poderoso Senhor, que nos traz nessa manhã para cantarmos louvores ao Teu nome, para orarmos. Temos nossos pedidos, Senhor, temos nossas situações, temos nossas angústias, Senhor, temos nossas dúvidas, Senhor, temos perguntas, mas também, Senhor, temos o que a Tua palavra fala, e conforme vemos a narrativa de um dos Teus apóstolos que viu o Senhor fisicamente, tocou no Senhor fisicamente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e viveu para falar o que foi isso. No caso deste homem aqui, João, ainda preso na ilha de Patmos até morrer. Morreu preso, mas dizendo, anunciando a comunhão e a alegria que ele encontrou em Ti, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fortalece a comunhão da Tua igreja, Senhor. Fortalece, Senhor, a alegria completa da Tua igreja, Senhor. Que tem a ver com a vida como temos vivido dentro das nossas casas, com os nossos filhos, sejam eles pequenos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, já casados talvez. Que tem a ver com a nossa vida comunitária, como nós estamos amando ao nosso próximo, que tem a ver como nós vivemos no mundo. Dá-nos, Senhor, a fé suficiente para vivermos nesse mundo com o testemunho de João, o testemunho que ele deixou registrado nestes versículos. E então, Senhor, certamente, isso será uma luz que iluminará, isso será como uma água que jorrará, isso será como uma bênção que chegará ao coração de talvez pessoas perdidas, de pessoas sem luz, de pessoas tão secas e áridas, que serão encharcadas das Tuas coisas. Maravilhoso é estar debaixo da Tua voz. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença e com a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!